Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui diariamente estudamos a terceira obra básica da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje estamos dando continuidade ao capítulo 19, A Fé transporta montanhas. Vamos entrar hoje no item 8, que vai tratar o 8 e o 9 e o 10, vão tratar da parábola da figueira seca. Então, Kardec vai nos trazer um trecho do Novo Testamento, lá no Evangelho narrado por Marcos, capítulo 11, versículos 12, 13, 14 e versículos 20 a 23, do mesmo capítulo 11 de Marcos, onde nós temos o que se passou da seguinte forma. Quando saíram da Betânia, ele teve fome. No caso, Jesus. E vendo de longe uma figueira, foi ver se poderia nela encontrar alguma coisa. É interessante que a gente vai vendo que Jesus, ele teve fome. Ele estava só criando as circunstâncias para que a lição fosse dada. Havia uma lição a ser dada. Então, ele vai juntando os elementos. Mas é sempre a visão de fora, porque ninguém perguntou, Senhor, o senhor está com fome? Não. Por causa do curso de história, o narrador depreendeu que Jesus teve fome e por isso se dirigiu à figueira. Vendo de longe uma figueira, Jesus foi ver se poderia nela encontrar alguma coisa e, tendo se aproximado, não encontrou senão folhas, porque não era tempo de figos. Ora, Jesus não sabia disso. Não era tempo de figos. Vejamos, Jesus se utiliza de recursos do dia a dia para trazer as lições morais. Jesus trata conosco como espíritos imortais. Então, essas questões, se o figo está em época de dar figo ou não está em época de dar figo, ele não está tratando de uma figueira. Ele vai usar a figueira para fazer um comparativo com o coração humano. Para isso ele veio até aqui, não para falar de figos, nem figueiras. Veio para falar dos espíritos, nós que estamos sob a sua tutela. Então, Jesus não encontrou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira, que ninguém coma de ti nenhum fruto. O que seus discípulos ouviram? Jesus amaldiçoou a figueira. Isso faz sentido? Não. Jesus estava passando uma lição. Vejamos lá aonde Jesus quer chegar com isto. No dia seguinte, então, Jesus repreendeu a figueira, que estava sem frutos. E a coitadinha nem era época de frutos. Foi repreendida por não ter frutos. No dia seguinte, passando pela figueira, viram que ela havia se tornado seca até a raiz. Ora, no dia anterior ela estava lá com as folhinhas verdes, sem frutos. Ela estava lá com as folhinhas verdes. No dia seguinte, seca até a raiz. Pedro, lembrando-se das palavras de Jesus, lhe disse, Mestre, vede como a figueira que amaldiçoastes tornou-se seca. Haja paciência. Jesus amaldiçoando figueira. O que será que ele está querendo nos ensinar? É preciso que nós, espíritos, produzamos frutos, façamos o bem. Usemos o nosso livre-arbítrio de acordo com as leis de Deus que estão em nós, na nossa consciência. Se assim não fizermos,
haverão consequências. Consequências que nos chegarão como consequências duras. Mas não é uma maldição de Deus que chega na nossa vida. É uma advertência para que passemos a dar frutos, porque recebemos condições para isto. Ela era uma figueira. Não era uma tiririca. Uma figueira dá frutos. Os frutos são saborosos. Nós somos árvores prontas para darmos frutos saborosos. É preciso que o nosso senso moral, que não tem nada a ver com a planta, que o nosso senso moral decida produzir frutos, ações no bem. Se assim não acontecer, haverão sanções, haverão consequências. É a lei de causa e efeito. Para muitos corações, no entanto, essas sanções, que virão como decorrência natural da nossa própria incúria, da nossa própria invigilância, da nossa própria indiferença, da nossa própria inoperância, poderão vir a ser interpretadas como Deus nos amaldiçoando. E é isso? Não, absolutamente não é isso. Vejamos então. Mestre, repitamos as palavras de Pedro. Vede como a figueira que amaldiçoaste tornou-se seca. Jesus, tomando a palavra, lhe disse: tende fé em Deus. Eu vou-lhe digo em verdade que todo aquele que disser a esta montanha, tira-te daí e lança-te ao mar, e isso sem hesitar no coração, mas crendo firmemente que tudo o que houver dito acontecerá, ele o verá com efeito acontecer. Então Jesus falou de algo incrível, espantoso, transportar uma montanha. E ele tinha dito isso já antes, com relação à cura daquele menino, quando advertiu os apóstolos que não fizeram a cura por falta de fé, por falta de confiança nos próprios recursos. Aqui Jesus usou o mesmo recurso, pensamento e vontade. Pensamento e vontade. Os atributos do Espírito que manipulam os fluidos. Jesus fez duas coisas. Alertou para a necessidade de produzirmos frutos e alertou para o poder que temos em nosso pensamento. Ele, pensamento e vontade, secou a figueira e disse a Pedro e aos demais que eles poderiam, se quisessem, transportar uma montanha. E já falamos aqui antes sobre a física quântica, o que ela tem a nos dizer sobre isso. No item 9, então, Kardec começa a comentar sobre isso. A figueira seca é o símbolo das pessoas que não têm senão as aparências do bem, ou seja, aquelas que efetivamente não produzem frutos, apenas balançam as folhas verdes como se frutos fossem, mas não são. A figueira seca é o símbolo das pessoas que não têm senão a aparência do bem, mas em realidade não produzem nada de bom. Oradores que têm mais brilho do que solidez. Suas palavras têm o verniz da superfície, agradam aos ouvidos, mas quando perscrutadas, ou seja, quando nos aprofundamos ali, vemos que aquelas palavras são só aparência, não há essência. Aquele que as diz não as faz, só as diz. Suas palavras têm o verniz da superfície, agradam aos ouvidos, mas quando perscrutadas, nelas não se encontra nada de substancial para o coração. Depois de tê-las ouvido, pergunta-se qual proveito disso se tirou. Porque as palavras elas têm um peso. Como Paulo diz no capítulo 13
da primeira carta aos Coríntios, que a caridade, se algo for feito no bem, sem caridade, sem amor, sem realmente aquele sentimento transformado, que é como um sino que bate, mas não tem som. Imagina, você bater um sino e não ter som? Estranho, não é? É a mesma coisa uma pessoa que fala e que a sua palavra não tem peso. Por quê? Porque ela passa aquilo sem verdade. Ela passa sem verdade. Quando falamos no bem, nenhum de nós é vamos chamar assim, um executor do bem de formas primorosas. Mas, lembrando aqui a definição do verdadeiro espírita, existem os esforços que contemos para contermos as más tendências e assim nos aproximarmos daquilo que pretendemos ser um dia. São os esforços. Repetindo aqui, a figueira seca é o símbolo das pessoas que não têm senão aparências do bem, mas em realidade não produzem nada de bom, oradores que têm mais brilho do que solidez. Suas palavras têm o verniz da superfície, agradam aos ouvidos, mas quando prescrutadas, nelas não se encontra nada de substancial para o coração. Depois de tê-las ouvido, pergunta-se: qual proveito disso se tirou? Continua Kardec, é ainda um emblema de todas as pessoas que têm os meios de serem úteis e não o são. De todas as utopias, não é? Doutrinas e sistemas, de todos os sistemas vazios, de todas as doutrinas sem base sólida. O que falta, na maioria das vezes, é a verdadeira fé, a fé fecunda, a fé que comove as fibras do coração. Numa palavra, a fé que transporta montanhas, a fé sólida, a fé consistente. São as árvores que têm folhas, mas não têm frutos. Por isso, Jesus as condena. As condena à esterilidade, porque um dia virá em que estarão secas até a raiz. E isso virá como expiação, a fim de que aprendam o valor dos frutos. Puxa, eu tinha tudo para dar frutos e não dei. Ai, se eu tivesse condições agora, como eu daria? Então, a expiação ela vem muitas vezes nos tirando um talento, para que aprendamos o valor deste talento. E mais à frente, numa outra encarnação que seja, recebemos de volta, a fim de que desta vez usemos bem. Dia virá em que estarão secas, mas Jesus fala da fé. Nós podemos tudo, podemos nos transformar também de figueiras secas em figueiras que produzem muitos e muitos frutos. Basta com isso utilizarmos a força da nossa vontade. Quer dizer que todos os sistemas, todas as doutrinas que não tiverem produzido nenhum bem à humanidade cairão no nada. Que todos os homens voluntariamente inúteis pela própria vontade, por falta de terem colocado em prática os recursos que tinham, serão tratados como a figueira seca. No item 10, Kardec continua nos dizendo. Vamos passar um pouquinho, mas é só um parágrafo. Os médiuns são os intérpretes dos espíritos. Agora ele vai falar sobre a ação dos médiuns, que era muito, muito grande a essa época. No mundo inteiro tínhamos médiuns, não é? Os fenômenos aconteciam em grande quantidade. Os médiuns são intérpretes dos espíritos, suprem os órgãos materiais que faltam aos desencarnados para nos transmitirem as suas instruções. Por isso, são dotados de faculdades para esse efeito, de que se deem as comunicações. Nesses tempos de renovação social, quando chega a doutrina espírita, têm os médiuns uma missão particular. São as árvores que devem dar o alimento espiritual aos seus irmãos. São multiplicados para que o alimento seja abundante. Haviam muitos médiuns à época, mas muitos. Encontram-se por toda parte, em todos os países e em todas as classes da sociedade.
entre os ricos, os pobres, entre os grandes e os pequenos, a fim de que não haja deserdados, e para provar aos homens que todos são chamados. Mas se desviam do seu fim providencial, a faculdade preciosa que lhes foi concedida, se fazem servir as coisas fúteis ou nocivas, se a colocam a serviço dos interesses mundanos, se em lugar de frutos salutares dão frutos malsãos, se recusam em torná-la proveitosa a mediunidade para os outros, se dela não tiram proveito para si mesmos em se melhorando, eles são como a figueira estéril. Deus lhes retirará um dom que se tornou inútil em suas mãos, a semente que não sabem fazer frutificar, e os deixará tornarem-se presa dos maus espíritos. Uma bela advertência aqui também no item 10. Muito bem. Amanhã entramos nas instruções dos Espíritos. Projeto 15 minutos. O Evangelho segundo o Espiritismo. Amanhã estaremos de volta. Que Jesus nos abençoe. Muita paz a todos.